بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. Caros irmãos, vamos fazer aqui a explanação do hadith que nós iniciamos na aula anterior. Este hadith foi narrado por Abu Huraira, como havia já citado, que o beduíno veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e pediu que o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse conciso em lhe indicar uma ação que ele fora praticar lhe levaria ao Jannah. Em primeiro lugar, aqui, ulama explicam, este era a ansiedade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, as ações que levavam ao Jannah. A preocupação aqui no dunya era alcançar o Jannah, independentemente do que estivessem a fazer, mas o foco era o Jannah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou 4 aspectos. Algo ficou quando nós queremos saber dos pilares do Islã. O Islã tem 5 pilares. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui não mencionou os 5 pilares. Razão, você está aqui perto, não consegue. Quinto pilar. Qual é? Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou o Hajj, mas Hajj é um dos pilares. Por que não mencionou? Sim. Como o profeta sabia que ele não tinha dinheiro? Ele estava perto de lá também. Estava em Medina, perto do mar. Então, quando vive perto de Medina, Agora precisa gastar dinheiro. não é? Vocês nem parecem que estão aqui nas aulas que nós temos falando. O profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou Hajj, porque Hajj é ibada de rico. Ok? Devem saber, Hajj é ibada de rico, não é para pobre. Começa a discutir desconto, dá desconto aqui, tira. Allah disse para rico. Man istata'a ilayhi sabila. Agora, se as pessoas estão a fazer negócio, esse é outro assunto. Não podem fazer negócio de forma a impedir as pessoas de irem fazer Hajj. Este é outro assunto. Mas deve ficar claro que Hajj é ibada de rico. Ibada de rico. Se você tem dinheiro, vai fazer Hajj. Nós vemos pessoas que estão a pedir para fazer Hajj. Deixa eu querer fazer Hajj. Nem sequer teto tem. E outros conseguem pagar Hajj para as pessoas. Se ele desse esse dinheiro para esta pessoa que está a pagar Hajj, para ele construir 4 paredes dele e teto, ganharia muito mais tawab do que pagar Hajj. Hajj é para rico. Não é? Você nem chinelo tem, mas está preocupado com fazer Hajj. Allah disse: isso não é para ti. Man istata'a ilayhi sabila. Aquele que tiver condições para lá chegar. Não estar a pedir às pessoas, nem nada. Este é uma ibadat, como disse, para ricos, não para pobres. Como zakat, uma ibadat de rico. Tirar, dar. Ele tem que ter para dar. Quem não tem, não dá. Nem Sharia obrigou ele a fazer o que está fora da sua capacidade. O din é fácil. Isso tudo foi levado em consideração. Portanto, este sahabi pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o primeiro aspecto que nós iremos nos cingir hoje: ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorar Allah e não associar nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Não associar nada. Allah não pode ser associado, Allah não pode ser comparado, não é? Você não pode dizer este, não é? Allah está próximo. Não. Allah é único, o soberano, não é? O poderoso, absoluto. A adoração é somente para Ele. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Portanto, nós temos que adorar Allah subhanahu wa ta'ala de forma
a não associar em nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós associamos a Allah, isso leva-nos ao pecado maior. É pecado maior. Aquilo chamamos de kabira. E Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz, relacionado aos pecados maiores, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Se absteres dos pecados maiores, atenção, se absterdes dos pecados maiores, os quais sois proibidos, apagaremos de vós as vossas más ações. Allah diz, irá perdoar os nossos pecados pela abstinência dos pecados maiores. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, e introduzir-vos-emos em uma entrada honrada, quer dizer, no Jannah, pela abstinência. Portanto, nós somos proibidos de praticar pecados maiores, porque se trata mesmo de um pecado grave, como o Sharia considera. A pergunta que não quero calar, o que é pecado maior? Ibn Abbas radiallahu anhu diz, todo aquele pecado que Allah subhanahu wa ta'ala no Coran mencionou o castigo, mencionou a insatisfação ou amaldiçoou, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou, o Coran menciona, a fúria de Allah numa certa ação, isto mostra em primeiro lugar que se trata de um pecado maior. Este é o princípio básico que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu menciona. Nós vamos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias situações, quando foi questionado ou da sua iniciativa própria, dizia: Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, quer que eu vos indique, o maior dos pecados, dos pecados, os maiores. Então os companheiros falam assim: o profeta, pode nos dizer, profeta sallallahu alaihi wasallam, ao mencionar primeiro, nesta categoria, era sempre o shirk, al-ishraku billah, wa uququl walidain, wa qatlun nafs, wal yaminul ghamus. Vamos encontrar outro hadith, ijtanibu sab'a al-mubiqat, qila wa ma hunna ya Rasulallah. Profetas, abstenham-se de 7 pecados destrutivos. Foi perguntar quais são estes 7 pecados destrutivos do profeta de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: ashirku billah. Primeiro, outra vez, associar Allah subhanahu wa ta'ala, criar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. O sihr, feitiçaria. Quem podia imaginar? O profeta podia colocar feitiçaria logo a seguir. Vamos encontrar vários, consumo de juros. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou questões relacionadas com o consumo de bens dos órfãos. Todos esses que nos interessam neste momento, o primeiro que é relacionado a associar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Aquele que associa a Allah, Allah fez haram para ele o Jannah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa aquele que associa ele. Morreu nesta situação, fez shirk, morreu nesta situação, Allah não irá perdoar este indivíduo. Mas quem pratica qualquer outro pecado, Allah subhanahu wa ta'ala poderá perdoar. Mas o shirk, Allah não perdoa. Portanto, nós temos que ter em mente o nosso ibadah. Nós não podemos de jeito algum associar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, estamos aqui a falar, em primeiro lugar, que é o shirk akbar, maior. Há shirk asgar também, shirk pequeno, mas não deixa de ser shirk. E isto subdivide-se em práticas e falas, ou crenças. Prática, por exemplo, você está a fazer uma coisa para agradar alguém, uma boa ação, com o intuito de agradar as pessoas. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: inna akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar. A coisa que eu mais receio no meu ummah é shirk pequeno. Então, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntaram: o profeta de Allah, o que é isso, shirk pequeno, shirk al-asghar? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ar-riya, alarde, fazer para mostrar, quer fazer uma boa ação, intuito é de mostrar às pessoas. As pessoas veem que você está a fazer a tal ação. Você quer
Vamos lá dar um exemplo. Está a fazer uma caridade, mas você só dá se tem pessoas para ver que você dá, não é? Não consegue dar escondido, sem outros verem. Então isso se trata de shirk asghar. O pecado não é pequeno, é shirk asghar, é shirk pequeno na categoria comparando com shirk akbar. Mas também se trata, não basta ser shirk, é uma proibição, é um pecado que o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como Allah subhanahu wa ta'ala condenou no Corão. Aqui nós vamos encontrar também questões relacionadas à crença ou questões relacionadas à nossa fala, que nós estamos a fazer shirk. Por exemplo, você diz: se você não me ajudasse, ou se Allah, você veio na hora, mas primeiro eu agradeço Allah e você, não é? Allah e você, vocês dois me ajudaram, Allah me ajudou, Allah e você. Você está a fazer shirk. Você colocou Allah e a pessoa na mesma posição. O profeta veio um indivíduo e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Masha Allahu wa shi'ta. Foi o que Allah e você, o que Allah quis e você quis. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você está a atribuir para parceiro Allah, está-me a colocar no mesmo nível de Allah. Diz: Masha Allahu wahda. Diz o que Allah subhanahu wa ta'ala quis. Ulama explicam que você quer referir a alguém, você diz o que Allah quis depois dele, você. Ou Allah quis com intermédio de fulano. Isto está correto. Mas você dizer, Allah, se não fosse Allah e você, não é? Se não fosse Allah e você, eu não podia alcançar este resultado. Isto é shirk. Isto é proibido. Estamos aqui a falar relacionado à fala. Pois temos shirk relacionado à crença que nós acreditamos. Isto acontece muito conosco, muito. Uma das coisas são aqueles tauízes que nós usamos, não é? Aquelas almofadinhas que hoje as pessoas já sabem, já têm noção, mas isso está tão dentro de nós que nós já temos esquinas onde escondemos o tauíze, não é? Tauíze, aquele papel, escrevemos umas coisas aí, não é? E embrulha-se num pano e coloca no pescoço. Por quê? Porque isso vai me proteger. Só já sabe que isso é proibido. Já não cola no pescoço. Amarra aqui, no braço. Você vai salam aleikum, dá um abraço. É uma almofada aqui. O que é isso, vai? Não, isso é cicatriz. Cicatriz. Tauíze. Tauíze. Isso é proibido. Nós colocamos até nossos filhos nessa situação. Tiramos da proteção de Allah e colocamos na proteção de Shaitan. Colocamos coisas pretas no pulso. Mas o que foi isso? Não, é Najar. É Najar. Muitos não sabem o que é Najar. Como vou traduzir Najar? Mal olhar. Hã? Mal olhar. Sabem vocês? É Najar, não. É Najar, olho gordo. Subhanallah. O profeta ensinou. Existe mau olhar? Sim. O profeta ensinou o que você deve fazer para se proteger do mau olhar. Se você coloca aquela coisa preta no pulso, hoje tem tanta justificação para manter as coisas, só colocam uma linha preta, colocam um botão, diz, não, é para proteger dos olhos. Subhanallah. Tire isto do teu filho, tire isto, tire de ti, porque você não está protegido. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se você faz isso, Allah subhanahu wa ta'ala deixa de proteger a ti. Diz: eu deixo para aquilo que você confia. Deixo para aquilo que você confia. Aquela linha não vai te proteger em nada. Não protege de mau olhar. Hoje as pessoas dizem: não, tem problema, vai para Molana. Molana vai resolver. Não, Molana alim, não é? Quer saber masalá. Não, tem problema, está a ficar doente, diz: leva para Molana. Até estão a sujar esse nome de Molana. Molana não faz curanderismo, feitiçaria. Isso é feitiçaria. Tem problema no casamento, leva para Molana, não é? Para Molana dar um tauíze, ou para separar ou para juntar as pessoas. Isto era coisa que os djinns ensinavam, né, como feitiçaria. O Corão diz isso. Eles aprendiam a feitiçaria, aspectos que era para separar o casal.
Para separar. Então, leva para Molana vai escrever. Alhamdulillah, alguém mostrou-me um tawiz. Se eu encontrei isso no meu marido, não vou falar nome, a pessoa que escutar isso vai saber que eu estou a referir a ela, mas estou a trazer como uma lição para todos. Então, se eu encontrei um tawiz e abri este tawiz, subhanallah, o que estava lá dentro? Eram riscos ou estrelinhas. Não tinha nada. E a pessoa está a usar aquilo que está a proteger. Não lhe protege em nada. Não lhe protege em nada. Portanto, nós não podemos comprometer o nosso akhirah por causa dessas coisas. Acreditamos, é crença, que isto está a nos proteger. Os ulamás dizem, se você usa este tawiz, a dizer que este tawiz vai me proteger, isto me protege, isto remove o problema, você cometeu shirk akbar. Fez um shirk de categoria alta. Mas se você diz isto é meio de proteção, também cometeu shirk asghar, porque Allah não colocou aquilo como proteção ou como solução de um problema. Então também é shirk. Mas Maulana, você está a dizer agora que não podemos fazer. Como é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Se essas coisas, o profeta ensinou. Você não pode querer passar aquilo que o Sharia decretou. Tem este problema, mau olhar, tem problema de jinn, tem Coran. O profeta ensinou. Recita para esta criança que você diz que está desprotegida, recita Mu'awwadhatayn. Recita o dua que Ibrahim alayhi salam fazia para os seus filhos. O profeta sallallahu alaihi wasallam também ensinou e disse que Ibrahim alayhi salam fazia isso. U'idhuka bi kalimati Allahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Fazia esse dua, soprava na criança. O significado disso está diretamente. Eu peço refúgio a Allah contra todo o mau olhar, contra o shaitan, tudo naquele dua. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a recitar Mu'awwadhatayn, recitar Ayatul Kursi, recitar Surat Al-Fatiha. E nós vamos pôr nossa crença nessas coisas. Não é vir aqui com teu... É Najar. Até alguém está a comer, vira esse olhar e vai pôr Najar. Najar também já cai, está à procura de arrojo para cair em cima dele. É consciência que não faz sentido. Nós somos crentes, prezados irmãos, acreditamos na Allah. Primeiros versículos do Coran: Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. É o que Allah está dizendo. Nós acreditamos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, naquilo que foi revelado a Muhammad, e nós acreditamos no Akhirah. Portanto, é desta forma que nós temos que acreditar e não associar Allah subhanahu wa ta'ala no nosso ibadah. Não vamos fazer para agradar a ninguém quando se trata de ibadah. O agrado é somente a Allah subhanahu wa ta'ala quando se trata de ibadah. E quando falamos ainda de associar Allah, são essas categorias que nós aqui mencionamos. Podíamos entrar em mais detalhe, para não alongar nesta conversa curta. Portanto, este é o essencial que eu gostaria aqui de deixar neste primeiro ponto: adorar Allah e não associar em nada. Não pode ir para o Pir Sabe, não pode ir fazer sajda no Pir Sabe, não pode dizer que este Pir Sabe beneficia, prejudica. Ninguém tem este poder. Ninguém. E esta era a mensagem que todos os profetas tinham. Tawhid. Ensinar a criatura que temos que adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode beneficiar ou prejudicar senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.